Educação à distância, mudando realidades. Olá, querido aluno, querida aluna, como é que você está hoje? Vou começar nosso encontro fazendo a mesma pergunta de sempre, devido à importância da gente se conscientizar a respeito da autogestão. Como é que estão suas leituras? Como é que você está organizando e concatenando todo o seu material? As leituras, os vídeos propostos em cada unidade temática e a web aula. Está funcionando para você? Está dando tudo certo? Não hesite em tirar suas dúvidas, ok? Faça seu aquecimento cognitivo, leia, releia. Apesar do conhecimento que nós estamos tentando transmitir para você ter um certo grau de complexidade, e como já disse, em todos os encontros, é uma disciplina, é um conhecimento multidisciplinar, mas ele também é prazeroso, ele também traz uma clareza muito grande para a gente de mundo, correto? Então, uma vez a gente enfatizado isso, mais uma vez, vamos começar a nossa discussão, tá ok? Eu apresento o primeiro slide para vocês, a nossa pergunta da unidade temática: como o Estado implementa o empreendedorismo em suas políticas? Então, a partir de agora, aqui na unidade 5 e na unidade 6, nós vamos tentar construir essa lógica de como o Estado implementa, certo? Vamos aqui então partir para a primeira leitura e em seguida a gente vai conversar a respeito tanto da pergunta que fizemos, como a respeito dessa leitura que vamos fazer agora. Então, como o Estado percebe / avalia sua atuação ou a eficácia, a efetividade de suas políticas? Então, aqui como um começo de resposta, as métricas ou indicadores de desempenho subsidiam dados para monitoramento e avaliarmos todos os esforços despendidos pela administração pública para que ela possa, ciclicamente, decidir se as ações estão sendo eficazes, eficientes e efetivas, certo? Vamos conversar então a respeito disso aqui? Agora, vou pedir aqui a atenção para que nós possamos construir esse raciocínio, essa reflexão. Pessoal, nós precisamos, enquanto gestores públicos que estamos nos tornando através desse curso, perceber que o papel da gestão pública é perceber necessidades latentes na sociedade e procurar atender ou mitigar problemas causados por essas necessidades, lançando mão de políticas públicas, que em poucas e boas palavras, ações que venham a atender, que venham a sanar ou mitigar essas questões, como falamos, né? Mas fica o questionamento: como que a gente percebe quais são as necessidades? E mais do que isso, que é o assunto que nós vamos tratar agora, como que nós mensuramos, que é um dos papéis do Estado, mensurar a eficácia, mensurar a efetividade, o impacto de suas ações para poder decidir se essas ações vão ser continuadas, se essas ações vão ser descontinuadas ou se vão haver algumas reformulações, algumas inovações nos processos, como nós estamos falando desde o começo de nossos encontros, né? Então, o governo precisa perceber claramente quais são as necessidades mais latentes da sociedade, repito, e precisa estar constantemente fazendo monitoramento e avaliação da eficácia,
eficiência e efetividade de suas ações. Eficácia, eficiência e efetividade de suas políticas públicas. Tudo bem até aqui? Então, uma vez que a gente tenha construído esse raciocínio, eu pergunto para cada um dos senhores, para cada uma das senhoras. Nós temos com muita clareza o que significa, o que vem a ser eficácia, o que vem a ser eficiência e o que vem a ser efetividade? Então, eu lanço aqui para vocês nesse slide a pergunta: o governo ou as políticas governamentais são eficazes, eficientes e efetivas, em sua opinião, em sua perspectiva particular? Para isso, nós precisamos nos perguntar: o que é eficácia? O que é eficiência? E o que é efetividade, gente? Vamos conversar aqui um pouquinho? Vou começar com a palavra eficácia. Então, toda vez que nós lançamos a mão, nós despendemos esforços, nos empenhamos em executar uma ação, essa ação tem diferentes aspectos. O primeiro que nós vamos comentar aqui é: que objetivo você busca ao despender essa energia, essa força, esse recurso, esse dinheiro? Então, quando você é eficaz, quando você lança a mão de políticas eficazes, significa que essas políticas ou essas ações alcançaram o objetivo desejado, certo? Então, vamos supor a criação, ou melhor, a expansão da rede dos IEFs, dos Institutos Federais no Brasil, foi uma política pública lançada pelo governo. E vou colocar aqui para vocês de maneira bem simples que um dos objetivos que esta política pública trouxe em seu bojo foi desenvolver um maior número de cidadãos com mais criticidade, com mais autonomia e, principalmente, que pudessem atender o setor produtivo com mais eficácia, ok? Então, nós podemos dizer que os institutos federais estão alcançando esse objetivo de criar cidadãos mais autônomos, mais críticos e que tenham condições de atender o setor produtivo, de atender o mundo do trabalho de forma mais especializada, enfim, eficiente. Então, se a resposta para esta pergunta for sim, então nós podemos dizer que a política pública de expansão dos institutos federais é uma política eficaz, certo? Eficiência, então, veja, eficácia tem uma relação com o objetivo a ser alcançado ou não. Se alcançou, foi eficaz. Se não alcançou, foi ineficaz. Eficiência, vamos aqui agora conversar sobre o que vem a ser eficiência. Então, primeiro nós falamos sobre o que, agora nós vamos falar sobre como. Como nós vamos fazer isso, certo? Então, na hora que nós estamos despendendo esforços para alcançar um objetivo, nós podemos alcançar esse objetivo gastando mais ou menos energia, gastando mais ou menos tempo, gastando mais ou menos recursos, certo? Fazendo de maneira bonita ou feia, inteligente ou não tão inteligente, tá? Se no final nós alcançarmos, nós seremos eficazes, mas a eficiência tem relação mais íntima de como isso está sendo feito, tá ok, pessoal? Então, o que está sendo feito, se foi alcançado ou não, eficácia. Como está sendo feito, eficiência. E efetividade, a gente vai simplesmente, neste momento, relacionar a palavra
efetividade com os impactos que eu esperava atingir na sociedade foram alcançados? Então, voltando e recapitulando, eu queria preparar um número de pessoas para o mercado, para o mundo de trabalho através da expansão do Instituto Federal. Conseguimos isso? Estamos conseguindo. Então, estamos sendo eficazes. A forma que nós estamos fazendo isso, o tempo, o gasto de recurso, a maneira como um todo está sendo satisfatória, então nós estamos sendo eficientes. E no final das contas, qual é o impacto que isso está causando na sociedade? Certo? O setor produtivo está se tornando ele também mais eficaz, eficiente. O setor produtivo, a economia local, a economia aonde os institutos federais estão atuando, tem mudado, tem crescido, tem se mantido a mesma, enfim, quais são os impactos, né? Porque uma coisa é nós alcançarmos os objetivos numericamente falando, outra coisa é nós analisarmos o que esses números representam na sociedade, ou seja, que impactos efetivos, que impactos reais essas políticas estão trazendo. Então percebam, pessoal, é possível sim uma política pública ser eficaz e ser eficiente e não trazer o impacto desejado, tá ok? Então, que nós possamos visitar essas leituras, tá? Vocês estão convidados, estão convidadas a fazer essa leitura, porque no final das contas, toda vez que você for lançar mão de políticas públicas, lançar mão de ações, você, no final das contas, vai precisar, como gestor público, como gestora pública, fazer o fechamento dessa conta, vamos colocar dessa forma. E o fechamento dessa conta é justamente você conseguir monitorar e avaliar o seu nível, o seu índice de eficácia, o seu índice de eficiência e a efetividade ou impacto que essas ações estão causando, que elas estão trazendo para o seu público-alvo no momento em que você desenhou essa política. Tá ok? Então vamos continuar aqui o raciocínio no próximo slide. Percebam, pessoal, essa imagem que eu trago para vocês aqui, precisamos de métricas para avaliar desempenho. Então, olhem bem essa imagem aqui e me digam se vocês já viram essa imagem em algum lugar antes, tá? Percebam se vocês já viram essa imagem aqui em algum lugar. Vamos conversar aqui? Eu acredito que vocês tenham visto essa imagem sim, né? Toda vez que você compra um eletrodoméstico, uma máquina de lavar, uma geladeira, enfim, qualquer utensílio eletrônico para sua residência, hoje em dia você vai receber esse aparelho, esse equipamento com essa métrica aqui. Então, essa métrica, como vocês perceberam, vamos voltar lá no slide. Como vocês perceberam aqui, voltando no slide, você tem eficiência energética, tá em inglês aqui, né? Energy efficiency, que qual é a eficiência energética, né? Agora falando especificamente de eficiência, para que você possa ter uma compreensão ainda maior do que vem a ser o assunto tratado. Nós temos eficiência de A a G. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero provar? O que eu quero exemplificar para vocês? Você comprou uma geladeira para sua casa. Joãozinho comprou a geladeira com eficiência energética A. Já o Paulo comprou uma geladeira com eficiência energética G. Vamos partir da seguinte ideia, da seguinte compreensão. Qualquer geladeira da letra A, B, C, D, E, F e G vão ser eficazes. Elas vão gelar, vão conservar alimento, vão te dar água gelada, vai ter o congelador, então todas elas vão ser eficazes. Todas elas vão atingir o objetivo que você tinha quando você comprou o equipamento geladeira.
Agora, vamos conversar aqui. É importante você entender que apesar de todas as geladeiras serem eficazes, algumas delas vão ter uma eficiência que vão causar mais custo, né, ou menos custo para você. Algumas delas vão fazer com que você coloque mais a mão no bolso do que outras. Algumas vão fazer que você gaste mais dinheiro com a energia do que outras. Então, você atinge o objetivo, sim. Você é eficaz na sua escolha de comprar essa geladeira. Entretanto, a eficiência vai variar. Para isso, aqui, eu construí esse raciocínio, trouxe essa imagem para a gente perguntar e já responder. É possível ser eficaz com baixo nível de eficiência? E a resposta é sim, tá? Então, é possível você atingir seus objetivos com um baixo nível de eficiência, tá ok? E às vezes é possível você ser eficiente e não alcançar objetivos, tá? Não ser eficaz. Toda vez que eu trago essa discussão, eu gosto de trazer exemplos bem simples, né? Às vezes até engraçado para muitas pessoas. Eu lembro, eu assistindo o final de uma Copa do Mundo, não sei se final ou quarta de final, Brasil e Argentina. O Brasil estava fazendo um jogo altamente eficiente, ou seja, como o Brasil estava jogando? O Brasil estava jogando futebol arte, o Brasil estava com domínio de bola para mais de 60%, estava empolgante, estava um jogo gostoso de ver, então estava um time altamente eficiente. E a Argentina não estava eficiente, estava jogando um jogo apático, retrancado, apenas defendendo, tentando se defender daquela seleção brasileira que estava muito eficiente, né? Entretanto, o Brasil não foi eficaz. Ele jogou com muita eficiência, ou seja, a forma como ele planejou jogar, ele conseguiu. O objetivo, né, alcançado, ou seja, a eficácia era fazer gol, ele não fez. A Argentina não foi nada eficiente, mas com apenas um passe de um camarada chamado Canidia para outro camarada chamado Maradona, acredito ter sido talvez a única jogada perigosa da Argentina em todo o jogo. Foi gol. E naquele momento o Brasil foi eliminado. Então a Argentina foi eficaz porque alcançou o objetivo que era fazer gol e foi de um baixo nível de eficiência porque quase não tocou na bola e quando tocava não fazia a coisa certa. E o Brasil, ao contrário, grande domínio de bola, grande eficiência, um jogo bonito de se ver. Percebíamos a coesão que o Brasil havia treinado muito, que estava preparado para aquilo, mas não atingiu o objetivo. Então percebam que aqui nós estamos tentando criar parâmetros, compreensões, para que nós possamos, por exemplo, avaliar essa política pública que o Brasil tem lançado mão, essa política pública educacional, que é criação ou expansão dos institutos federais, porque eles já existiam antes da expansão. Qual é a eficácia, qual é a eficiência e qual é a efetividade, certo? Então, traduzindo para um português mais claro, qual é o objetivo dessa expansão? Estamos alcançando ou não? Como estamos fazendo isso? Gastando mais energia, se fosse uma geladeira, mais energia do que necessário, menos energia do que necessário, mais recurso do que necessário? Qual é a eficiência com que isso está sendo desenvolvido? E, por último, efetividade, né? Então, temos objetivo, temos uma forma de fazer e temos um impacto desejado. Que impacto essa expansão está efetivamente, a palavra está efetivamente causando na sociedade local, onde os institutos estão instalados. Tá ok? Então, espero que esteja fazendo sentido, pessoal, essa explicação. E aqui, como elaborar métricas e indicadores de desempenho? Vamos fazer uma leitura. Aqui nós temos um velocímetro, não é? Você, ao dirigir um carro, precisa saber como um indicador de desempenho, né? Como uma métrica. É imperativo compreender que cada política pública, cada projeto, esforço institucional tem suas peculiaridades, suas próprias métricas e indicadores de desempenho.
ok? Vamos conversar brevemente sobre isso. Isso aqui é apenas um reforço do raciocínio que nós estamos construindo nessa web aula. Então é importante você compreender que ao criar as políticas públicas, ao criar, por exemplo, a expansão dos institutos federais, o governo ou quem elabora uma política pública ou uma ação precisa construir junto com as ações as suas métricas, tá? As suas métricas. Então, traçando um paralelo apenas para simplificar, quando você dirige, quando você faz uma viagem de uma cidade a outra, você quer chegar do ponto A ao ponto B. Essa é a sua política, essa é a sua ação. Não é importante você saber a que velocidade o carro está. Para quê? Para que você não tenha um acidente indesejado, para que você não gaste mais combustível do que necessita, para você verificar se você está dentro da lei, no sentido de limite de velocidade. Você precisa também ter outras métricas, como o seu medidor de combustível, verificar o quanto de combustível você tem, para saber se você está gastando mais, se o carro está tendo a performance desejada, se você está gastando mais ou menos combustível do que você planejou, para você decidir se você precisa ou não parar em um posto de gasolina e reabastecer o carro. Da mesma forma, apesar de eu ter usado, eu sei, um exemplo absolutamente simples, da mesma forma quando você executa uma política pública, nasce junto com essa política suas métricas, para você ciclicamente, tá? Saber, agora sim a gente pode falar com mais propriedade, para você saber quase que a todo momento da eficiência, começar pela eficácia, eficiência e efetividade dessa política, tá? Só assim você, gestor, gestora, só assim a gestão pública tem condições de perceber se deve manter essa política, se deve abortar essa política ou se deve fazer ajustes a fim de que essa política alcance o seu nível desejado de eficácia, eficiência e efetividade. Tudo bem, pessoal? Então, aqui ficam algumas referências que inspiraram esses slides que eu trouxe para vocês e desejo a todos e a todas bons estudos e continuem fazendo esse trabalho de organizar, gerir, administrar o seu desenvolvimento. Lancem mão, busquem nos seus cadernos, busquem na internet, busquem na bibliografia ofertada, maior compreensão, maior aprofundamento no que nós estamos aqui começando a desenvolver, tá ok? Muito obrigado pela atenção, forte abraço a todos e a todas. Educação à distância, mudando realidades.